pessoal, bom dia. Vamos falar hoje do novo colonialismo. Novo colonialismo do século XIX. Por que novo? Porque houve no passado, no século XV e XVI, uma investida por parte dos países europeus que conquistaram algumas regiões na América e na costa africana, um processo chamado de expansão marítima e comercial europeia, que se deu basicamente em função do controle do Mediterrâneo pelos turcos, que começaram a sobretaxar os produtos que trafegava nessa região, encarecendo muito esses produtos que chegavam à Europa, diminuindo o lucro dos comerciantes. Então, havia uma necessidade de buscar uma rota alternativa para chegar no mercado fornecedor de produtos, que era a Índia. E alguns países começaram a desenvolver a sua frota marítima, criando embarcações mais resistentes ao mar aberto. Os principais países nesse segmento foram Portugal e a Espanha. Portugal tenta uma rota alternativa contornando o continente africano até chegar à Índia para comprar os produtos que levariam para a Europa para serem negociados. E a Espanha tenta uma rota seguindo ao ocidente num processo chamado circunnavegação, que foi sugerido por Cristóvão Colombo, chegando aqui na América. Nessa época, algumas áreas passaram a ser conhecidas dos europeus, onde eles estabeleceram entrepostos para a troca de mercadoria aqui na América e algumas regiões da costa africana. Então, nós costumamos dar o nome disso também de colonialismo, do colonialismo do século XV. Porém, o que interessa para nós nesse momento é o novo colonialismo, esse novo colonialismo do século XIX. Então, no século XIX, algumas nações europeias, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, elas vão se lançar numa conquista de novas terras na África e na Ásia. Isso em função de uma outra situação que está acontecendo na Europa nessa época, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem como berço a Inglaterra. O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é a modernização ou a transformação do processo fabril, a transformação das suas máquinas no intuito único e exclusivo de aumentar a produção industrial. Então, as máquinas estavam sendo modernizadas cada vez mais e produzindo cada vez mais, produzindo mercadorias em série. E precisava de consumidores, precisava também de matérias-primas. Isso foi o fator que motivou a conquista de outras regiões. Então, vejam bem, a Europa, ela tinha muito dinheiro, os países tinham muito dinheiro, muito recurso acumulado ao longo de muitos anos. E eles precisavam de novas oportunidades para empregar esse capital. Então,
todos os países europeus tinham enriquecido em função desse processo da Revolução Industrial e não precisava estar pedindo dinheiro emprestado para o seu vizinho. Então, os países precisavam, evidentemente, empregar esse recurso de maneira lucrativa. Então, em função da Revolução Industrial, nós tínhamos muitos produtos industrializados e precisava de consumidores para esses produtos. Precisava de região com muita gente para comprar esses produtos. A Europa tinha máquinas e fábricas. A máquina, ela precisa de matérias-primas para que ela possa funcionar. Sem matérias-primas, elas não conseguem produzir absolutamente nada. Algumas matérias-primas a Europa produz, outras não. Então tem muita coisa que o continente europeu não consegue produzir. Então tem que buscar em outras regiões. Por exemplo, o algodão. A Europa não produz o algodão. Tem que buscar o algodão em outras regiões. Outra coisa, pessoal. A população, durante o século XIX, a população europeia cresceu muito. Por quê? Porque não tinha guerra. Os países estavam tão focados no processo dessa revolução industrial, de modernização da sua produção, que esqueceram as guerras. Então a população cresceu muito e precisava de novas terras onde essa população pudesse se estabelecer, terra para que essa população, além de mandar essas populações para que elas pudessem viver nessa região, também alimentos para a população europeia. Havia também, pessoal, rivalidade política em função dessa busca por consumidores, e os países precisavam estar fortalecendo o seu poderio militar, e para isso precisava de regiões onde tivesse mais gente, mais homens para poderem ser incorporados aos seus exércitos. O primeiro continente, a primeira região a ser objeto desse colonialismo foi o continente africano. O continente africano ele foi invadido primeiramente pela França, que conquista algumas regiões no norte. A França, em 1830, ela conquista a Argélia. Em seguida, que fica ali perto da Argélia, ela vai para a Tunísia, conquista a Tunísia também. Depois, lá na parte ocidental, ela se estabelece numa região que ela vai dar o nome de África Ocidental Francesa. Depois ela vai para a parte equatorial, mais para baixo, no meio da África, estabelece a África Equatorial Francesa. Ela vai para a costa dos Somalis, também domina uma região que ela dá o nome de Costa Francesa dos Somalis, e depois vai para Madagascar. Já a Inglaterra ela domina o noroeste da África. O Egito era uma região extremamente importante porque era entreposto comercial das mercadorias que vinham do Oriente e das mercadorias que saíam do norte da África. Então a Inglaterra conquista essa região e de quebra ela pega uma parte do Sudão, onde ela vai dar o nome de Sudão Anglo-Egípcio, uma vez que o Sudão, de uma certa forma, já era dominado pelo Egito. A Inglaterra também, na parte oriental, perto da Índia, ela conquista uma parte que ela vai dar o nome de África Oriental Inglesa e garante uma possessão pequena na parte ocidental, que é a Rodésia.
A Alemanha, ela chega tardiamente no processo e ela conquista poucas regiões. Ela conquista o Camarões e Sudoeste africano, e também a África Oriental alemã, bem perto da Índia também. A ideia deles era montar o entreposto ali para garantir os seus negócios na região. A Itália, nesse início de século XIX, ela estava envolvida no processo de unificação. A Itália ela foi, durante muito tempo, fragmentada em pequenos estados, nações. Não é? E aí ela consegue, através de um processo revolucionário, ser unificada. E quando desse processo de novo colonialismo, ela ainda está consolidando a sua unificação, mas mesmo assim ela consegue uma parte da Líbia a Eritreia e a Somália italiana. São 3 regiões pequenas que ela domina por pouco tempo. Ela não se estabelece na região como fizeram os franceses, como fizeram os ingleses. Já com relação à Ásia, apenas 3 países dominam a Ásia, que é a Inglaterra, a França e a Alemanha. A Inglaterra, ela vai dominar 2 áreas extremamente populosas, que é a Índia e a China, que ela vê nessas regiões um grande potencial de consumo para as suas mercadorias, não é? Ou um grande potencial para as suas transações econômicas, que é a Índia e a China. Essas 2 áreas são extremamente importantes do ponto de vista econômico. A França vai conquistar uma região onde nós temos hoje Laos, Camboja, Vietnã, não é? Que é a região da Indochina. A Alemanha conquista a península de Shantung, que é uma península no sul da China. A Alemanha também ela tinha intenção mais de ter uma base operacional na região. Voltando aqui, uma coisa interessante nesse processo de colonialismo do século XIX, o interessante é observar que Portugal atuou bastante no século XV e XVI, conquistou algumas regiões na África, que eles mantiveram essas regiões até o século XIX, passando até no século XX, ainda eles dominavam essa região, que é Moçambique, Angola, Guiné Portuguesa. Então eles não participaram desse processo do século XIX, eles mantiveram o que eles conquistaram lá no passado. Com relação a essas ocupações, houve resistência a esses países, a essas investidas do século XIX. Essas resistências se deram tanto na África como na Ásia. A resistência, por exemplo, na África, no norte da África, os franceses tiveram que constituir exército naquela região para fazer frente aos processos revolucionários que tentavam impedir a dominação francesa. Na Ásia também houve a mesma coisa, tanto na Índia como na China. A Inglaterra enfrentou muitos problemas na Índia, enfrentou problemas na China, com algumas ações militares. Isso a gente vai estar conversando ao longo das próximas aulas. Com relação às novas potências que surgiram depois no final do século XIX, eu gostaria de citar 2 que não
não são potências europeias, mas que tentaram também se tornar países imperialistas. Os dois países foram os Estados Unidos da América e o Japão. Os Estados Unidos da América tentaram uma intervenção na América, intervenção no sentido de dominação econômica, e dominaram essa região durante muitos anos. Já o Japão atuou no Extremo Oriente, conquistando área na China e áreas na China e na Rússia. O Japão, dá até para a gente entender o porquê. Do ponto de vista territorial, o Japão ele tem poucas áreas para a sua agricultura. Então ele necessita de mais terras para poder manter uma produção agrícola satisfatória para atender às necessidades da sua população. E ele tenta, de uma forma militar, com agressões militares, dominar essas regiões. Domina no primeiro momento, mas ele acaba recuando, ele não se estabelece nem na Rússia e nem na China. São esses dois países que vieram aí no finalzinho do século XIX. Mas o que vai interessar mais durante esse nosso estudo são os países europeus, com destaque aí para a Inglaterra e a França, que a gente vai estar discutindo nos próximos encontros. Antes de encerrar, eu queria dar uma definição bem clara do que é colonialismo, segundo um dicionário. Diz aqui o seguinte, que o colonialismo é um sistema político que mantém sob domínio, inclusive econômico, possessões de determinados estados ou países. Essa aqui é uma definição de um dicionário, né, que fala sobre colonialismo. Nós vamos estar falando aí, pessoal, durante essas aulas do colonialismo, vamos falar do capitalismo industrial, que é a consequência da Revolução Industrial. Que o capitalismo industrial, que foi a fase do desenvolvimento do capitalismo provocado pela Revolução Industrial, que vai gerar grande atividade industrial. Então, essa situação a gente vai discutir nos próximos encontros. Por hoje eu encerro por aqui, mas o professor responsável pela sala vai estar passando para vocês hoje uma pequena atividade. Uma atividade até para a gente estar entendendo melhor o que é o novo colonialismo. E nas próximas aulas a gente vai estar discutindo tópicos específicos desse processo chamado neocolonialismo. Hoje eu paro por aqui, não vou realmente me prolongar por mais tempo, porque senão a coisa se torna muito cansativa e eu acho que isso não é interessante para ninguém. Então, até uma próxima, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e fiquem com Deus.